Palmeiras e Flamengo. Nossa, como vocês são pessimistas. Esse programa aqui é muito pessimista. O que foi pior? O Abel foi pior? O Tite foi pior? Ou a falta de vontade dos jogadores? Eu votaria que foi a CBF que colocou esse jogo na terceira rodada, na véspera de 2 jogos na altitude. Mas, de qualquer forma, a palavra está com o Renato, para ele votar e falar do lado pior flamenguista. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Marília, Casão, Hélio, Danilo Lavieri. Danilo Lavieri só voltou hoje porque foi depois de Flamengo e Palmeiras, né? Ele não teve coragem de voltar antes do Flamengo e Palmeiras para falar do jogo. Ele estava com mais medo de perder do que o Abel Ferreira, que para mim foi o pior do jogo, porque afinal de contas escalou o time completo, jogava em casa e ficou 90 minutos mais preocupado em não levar gol do que em fazer. Então, realmente, achei que o jogo foi uma grande decepção, foi um espetáculo melancólico, porque os dois times, e aí eu incluo também o Tite, que ainda fez o favor de poupar 2 dos melhores jogadores do Flamengo, pelo menos do primeiro tempo, o Pedro e o Nicolas de la Cruz. Esse, então, só entrou aos 31 do segundo. E com isso, foi aquele espetáculo absolutamente desanimador que se viu. Todo mundo pensava nesse jogo como uma grande partida. Lembravam do 4-3 da Supercopa do Brasil. Lembravam de outros grandes duelos de Flamengo e Palmeiras. Mas para o Abel Ferreira, bem jogado foi o 0-0 de ontem. O 4-3 espetacular da Supercopa do Brasil, do ano passado, foi um jogo cheio de falhas táticas. Ou seja, o Abel gosta mesmo de um 0-0. E aí depois eu quero saber do Danilo o que ele acha de um técnico que tem esse tipo de mentalidade. Ele é ganhador, não resta a menor dúvida, mas ele é discípulo do Mourinho total, é impressionante. Quer dizer, ele está mais preocupado, ele acha que a função do técnico, a partida tática perfeita, é a que ele não toma gol, não é a que ele faz gol. Fazer gol para quê? Negócio de fazer gol, Carlos Alberto Parreira já disse uma vez que o gol era um detalhe, né? O Abel, pelo visto, também está achando isso. Nota 0 para o Abel e nota 0 para o Tite também. Ambos entraram, pisaram o gramado do Allianz Parque, muito mais preocupados em não perder do que em ganhar. Só podia dar o que deu, 0-0, um jogo chato, com pouquíssimas chances de gol, poucas defesas do goleiro, nenhum espetacular, uma decepção completa, principalmente quando estão frente a frente os 2 melhores times do país. Então eu acho, para mim, o pior de tudo, o jogo foi ruim, para minha visão, é um momento que as equipes estão dando prioridade a classificar na Libertadores, fazer mais pontos, tentar ser primeiro lugar e tal para a próxima fase. Esse é o objetivo deles. A terceira rodada foi um jogo típico de terceira rodada, jogo feio, chato, né? Que os treinadores não fizeram questão alguma de não deixar chato, né? E eu acho que os jogadores também não fizeram questão nenhuma de não deixar esse jogo chato. E foi isso que nós vimos. Eu acho que é claro que tem que sortear, né? Sorteio, rodadas e tal. Mas eu acho que você pode ver mais ou menos os times que são favoritos e você colocar mais pra frente na tabela. Palmeiras e Flamengo na terceira rodada do primeiro turno, você esperava o quê? Alguém esperava coisa melhor? Sinceramente? Na terceira rodada, sendo que tem jogo da Libertadores, os caras querem classificar em primeiro, fazer mais pontos para ter vantagem depois. Não tem o que fazer. Jogo feio mesmo. Eu entendo o ponto de vocês, eu acho que de fato o Palmeiras e Flamengo decepcionou bastante, mas eu concordo com o que o Casão falou em relação à altura do campeonato. Eu acho que nesse momento a gente não podia esperar muita coisa melhor do que isso, considerando que os times estão preocupados com a Libertadores. E lembrando, o Palmeiras estreou empatando, o Flamengo estreou empatando, e os times estão bem preocupados com isso. E a gente vai lembrar, no ano passado, o Palmeiras poupou na fase de grupos da Libertadores e tal. Então, fala, pô, mas é só abril, tá só agora começando, uma semana para acabar abril. Mas quando a gente olha isso numa perspectiva maior, você olhando, vamos supor, usando 2023 como exemplo, o Palmeiras consegue chegar no final e consegue buscar o resultado contra o Botafogo, é claro, além do Botafogo ter caído do jeito que caiu, mas tinha corpo, tinha força ainda, porque o Palmeiras dosou ao longo do ano o uso dos jogadores. Então acho que o Abel ele usa essa mesma estratégia todas as temporadas. Ontem jogou com força máxima, inclusive o que me leva a crer que na quarta-feira o Palmeiras vai entrar com um time misto. O jogo foi ruim, é verdade, mas o Palmeiras jogou algum jogo bom esse ano no Campeonato Brasileiro?
O Flamengo foi bem em alguma coisa no Campeonato Brasileiro também? Então essa é uma questão, acho que a gente estava esperando demais de um jogo, e aí era um jogo de contenção de danos, eu acho. Até essa foi a expressão usada pelo Trajano hoje no posse, eu acho que é uma expressão boa, porque é um jogo de contenção de danos. Fez um ponto para cada lado, e aí a gente sabe que os times, claro, o confronto direto é importante no campeonato de pontos corridos e tal, mas muitas vezes o que decide quem vai ser o campeão é o desempenho contra o G4, G6, ou então fazer todos os pontos possíveis contra os times da zona de rebaixamento. Em outros anos a gente já viu esse tipo de coisa acontecer. Então acho que o Palmeiras jogou primeiro para não tomar o gol, de fato, mas o Flamengo também fez isso. Você olhava ali, tinha o Luiz Araújo voltando para marcar até a bandeirinha de escanteio. Quando você vê o meio de campo do Flamengo, tinha o Alan e o Pulgar, que são dois jogadores que têm bastante poder de marcação também. Então eu acho que foi um jogo que os caras estavam mais preocupados em não perder do que preocupados em ganhar. E talvez a gente, como imprensa, ou até a torcida também, criou uma expectativa que não ia ser cumprida. Nos últimos 10 jogos o Flamengo ganhou quase todos do Palmeiras, foram 2 vitórias do Palmeiras justamente na Supercopa e na Libertadores. O Flamengo tem um longo histórico aí de vencer o Palmeiras, inclusive não perde desde 2017. Eu acho que isso pesa na hora do Abel, por exemplo, definir como jogaria. E lembrando, né, Renato, o ano passado o Palmeiras tomou um sacode do Flamengo. Bruno, boa tarde, Rodrigo. Eu acho que é uma decisão completamente equivocada. Não há ciência que me explique por que não foi feita uma programação para que contra o Palmeiras o Flamengo tivesse os 11 titulares. Foi feita uma programação para o Flamengo ter 11 titulares contra o Nova Iguaçu num segundo jogo que já não valia nada. E não foi feita uma programação para que tivesse também os 11 titulares no jogo contra o seu maior adversário nos últimos 5 anos no futebol brasileiro. No futebol sul-americano, até eu diria. O Palmeiras vai ser rival direto do Flamengo em todas as competições desse ano. Então, quando você faz o seu programação, quando você imagina, tem que poupar de vez em quando, eu sei que tem, mas você poderia ter poupado em outros jogos. Agora, você faz uma programação que faz você chegar no confronto contra o seu maior rival, na casa do rival, sem 2 dos seus melhores jogadores. Na minha cabeça, isso não faz o maior sentido. Ou o Tite agora está pensando jogo a jogo, ele não está pensando, ele não está vendo a figura toda. Ele está olhando só, amanhã é o Bolívar, o que a gente vai fazer? Depois da manhã é o Botafogo. Não é assim, gente. Isso você faz uma programação. Você tem que estudar disso. Olha aqui, esse aqui é o jogo com o Palmeiras. Nesse é um jogo que nós precisamos ter os 11 titulares. Então, o que nós precisamos fazer para chegar com os 11 titulares contra o Palmeiras? Nada disso foi feito. Jogou contra o São Paulo, poupou a Arrascaeta, ganhou o jogo. São Paulo é um time que hoje em dia, talvez agora com o Zilber Dias se acerte, mas estava completamente bagunçado. E na hora da verdade, contra o Palmeiras, o Flamengo simplesmente jogou sem o Pedro de la Cruz. Ficou tão evidente a diferença que eles fazem, quando aos 30 minutos o de la Cruz estava em campo, o Pedro também já estava, e o futebol do Flamengo, enfim, fluiu. Porque durante o jogo inteiro, o futebol do Flamengo não existiu. Foi só chutão de frente para frente do Rossi, para tentar, coitado do Bruno Henrique, correndo sozinho lá, apanhando, feito boi ladrão. Então eu acho que a comissão técnica do Tite errou, e errou muito. Para sorte dela, o resultado não foi desastroso. Porque, afinal de contas, empatar com o Palmeiras no Allianz não é um mau resultado. Ainda mais na situação de pontos que temos hoje em dia. O Flamengo está com 7 pontos, está lá empatado com o primeiro lugar, que o Atlético Paranaense só fica atrás em saldo de gol. Em saldo de gol nem isso, em gols pró. Então, em termos de resultado, a programação acabou dando certo. Mas eu acho que não faz o menor sentido você fazer uma programação que você não se prepare para enfrentar o seu maior adversário com o seu melhor time possível. Eu acho que isso aí é inadmissível.